Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é Jaqueline Brito e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra abençoada, uma palavra de vida. E o tema é: a nossa força vem de Deus. Está escrito no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11 a 14, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? No capítulo 6 de Juízes, os filhos de Israel estavam sendo grandemente afligidos pelos midianitas, pois os filhos de Israel, mais uma vez, fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. O povo de Israel havia se voltado à idolatria. Então Deus permitiu que os midianitas, amalequitas e outros povos do Oriente invadissem e oprimissem Israel por 7 anos. Os filhos de Israel foram obrigados a se esconder em cavernas e covas nas montanhas e ocultar a sua produção agrícola, pois constantemente os filhos de Israel eram saqueados pelos midianitas, que tomavam o gado e as colheitas. Assim o povo de Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Foi nesse tempo de aflição que o povo de Israel passava, que o anjo do Senhor apareceu a Gideão enquanto ele malhava o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Deus te escolheu para cumprir os propósitos dele nessa terra. Gideão foi um juiz levantado por Deus quando não havia reis em Israel para liderar a libertação do povo de Israel da opressão dos midianitas. Gideão foi escolhido por Deus para cumprir os propósitos de Deus em meio à aflição e perseguição que os filhos de Israel passavam. Em Juízes capítulo 6, versículo 14 diz assim: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? A Bíblia diz que Deus é imutável, pois seu ser, seus atributos, seus propósitos não sofrem qualquer tipo de mudança. Os planos do Senhor Deus para a nossa vida continuam os mesmos. Que possamos caminhar em direção às promessas de Deus, que possamos gerar o ambiente do céu na terra, por onde passarmos, e assim fazer a diferença em nossa geração. Deus te escolheu para cumprir os propósitos e projetos dele, mesmo em meio a aflições e adversidades que passamos nessa vida. Em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É no processo que Deus nos permite passar por lutas e provações, onde somos forjados, trabalhados por Deus e preparados para sermos a imagem de Cristo. E independente das circunstâncias difíceis que passamos nessa vida, avançamos, cremos no que Deus tem falado ao nosso coração, adoramos e lutamos as batalhas do Senhor. É nesse processo que Deus nos permite passar que estamos sendo preparados para a eternidade com Jesus Cristo. Jesus Cristo vem. Gideão foi escolhido por Deus para livrar a Israel da mão dos midianitas e realizar a grande obra do Senhor. Em Juízes capítulo 6, versículo 14 diz assim: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Fomos escolhidos por Deus para uma missão que é de realizar as obras de Deus nessa terra. Todos nós temos a missão de anunciar o Evangelho, de resgatar os perdidos e de anunciar sobre Jesus Cristo ao pecador. Só Jesus Cristo pode oferecer, através da cruz do Calvário, perdão, salvação e vida eterna ao mundo que está sem esperança. Em Marcos capítulo 6, versículo 15 diz assim: E disse-lhes: Vão pelo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. O Senhor Jesus Cristo nos deu dons e talentos e uma missão especial para cada um de nós, que é de anunciar as boas novas e de amar e cuidar de alguém. Cada um de nós que desejamos mais da glória de Deus, que desejamos anunciar as boas novas, precisamos levar esperança, amor, azeite e vinho novo em nossa vida para ajudar os que estão mortos espiritualmente e longe do caminho da salvação. Deus te escolheu e te chamou para esse tempo de lutas e escassez espiritual, que possamos andar segundo a palavra de Deus, a Bíblia, e como geração eleita, anunciar a água viva da palavra de Deus que nos sustenta de pé em meio a tempos difíceis e que sacia a nossa sede de Deus. Em João capítulo 7, versículo 37 e 38 diz assim: No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Gideão, o menor da casa do pai. Em Juízes capítulo 6, versículo 15 diz assim: E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Gideão é um dos improváveis de Deus. A família de Gideão era a mais pobre em Manassés e ele, o menor da casa do pai. Deus muitas das vezes escolhe fazer grandes coisas através de seus pequenos instrumentos. Deus escolhe pessoas que o mundo não escolheria, mas que o Senhor escolheu, pois conhece o seu coração. Gideão tinha um coração humilde, fiel, voltado para Deus e obediente. Isso é tudo o que Deus precisa para nos manter de pé e nos usar na sua grande obra em nossa geração. Em Coríntios 1:27 diz assim: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu
as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. O Senhor Deus, que nos escolheu, nos capacitará, nos sustentará, nos fortalecerá, nos encherá do Espírito Santo para cumprirmos a vontade dele até o fim. Deus conta com você. Oferte a Deus o seu melhor. Em Juízes, capítulo 6, versículo 19, diz assim: E entrou Gideão e preparou um cabrito, bolos asmos de uma efa de farinha, a carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Gideão, mesmo em meio à escassez e aflição que os filhos de Israel passavam, ofertou ao anjo do Senhor o melhor. Tudo que Gideão queria era prover o pão para sua família e dar o seu melhor a Deus. Oferte a Deus o seu melhor, a melhor palavra de vida, a melhor oferta, a melhor adoração. Mergulhe em Deus, caminhe em direção às promessas de Deus para a sua vida e obedeça a direção de Deus, e na sua casa nunca faltará o pão espiritual e o pão físico. Quando buscamos a Deus, quando andamos segundo os mandamentos do Senhor, quando obedecemos e ofertamos o nosso melhor a Deus, o Senhor incendeia o nosso coração de força, paz, alegrias e confiança para continuarmos a caminhada até o fim. O Senhor ordenou a Gideão que destruísse o altar de Baal, que era de seu pai, e edificasse um altar a Deus. Gideão obedeceu às ordens do Senhor e o altar ao Senhor foi de novo edificado. O revestimento do Espírito Santo sobre os servos e servas. Gideão foi escolhido e revestido pelo Espírito do Senhor para lutar e vencer os midianitas e os seus aliados que pretendiam invadir Israel. Em Juízes capítulo 6, versículo 34 diz assim: Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abzeritas se ajuntaram após ele. O anjo do Senhor, o Espírito do Senhor, trouxeram a Gideão coragem, força, trouxeram despertamento espiritual para que ajudasse o seu povo em meio a tempos de aflição e perseguição e de guerra que o povo de Israel passava. O Senhor Deus revestirá seus servos e servas em meio a tempos difíceis para lutarmos e vencermos os obstáculos, as batalhas da nossa caminhada aqui na terra. Em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29 diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. É o Espírito Santo que nos ajuda, que nos influencia, que nos prepara, que nos fortalece e capacita para os propósitos e projetos do Senhor em nossa vida e em nossa geração. É cheios do Espírito Santo que enfrentamos as circunstâncias difíceis, os obstáculos, as lutas, as guerras que possa vir contra a nossa vida. Em Efésios capítulo 5, versículo 18 diz assim: Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E para vencermos e enfrentarmos a oposição que todo o exército de Jesus Cristo enfrenta, precisamos ter o coração cheio da Palavra de Deus, a Bíblia, ter um coração fortalecido pelo Espírito Santo,
ter um coração posicionado para viver o chamado de Deus. O sinal de Deus. Gideão queria uma confirmação de Deus que Israel seria vitorioso na guerra. Gideão colocou um velo de lã na eira e pediu ao Senhor que o orvalho molhasse apenas a lã e deixasse o chão seco, e isso aconteceu. Deus será para o seu povo como o orvalho. Deus vai encher a sua vida com a presença dele, te fará florescer, criar raízes profundas na palavra de Deus, independente da terra seca ao seu redor. Em Oséias, capítulo 14, versículo 5 diz assim: Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio, como cedro do Líbano, aprofundará suas raízes. Na noite seguinte, Gideão pediu a lã seca e toda a terra orvalho. Um novelo seco e a terra encharcada são os sinais que Deus pode fazer. Deus pode tirar toda a sequidão da terra dos que estão mortos espiritualmente e enchê-los da presença de Deus. Deus vela sobre a sua palavra para fazer cumprir. Creia na vitória que Deus preparou para você e o seu povo. A convocação dos guerreiros e guerreiras de Deus. Em Juízes capítulo 6, versículo 35 diz assim: E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele, também enviou mensageiros a Asser e a Zebulon e a Naphtali, e saíram-lhe ao encontro. Gideão convocou um exército das tribos de Manassés, Asser, Zebulon e Naphtali, em um total de 32.000 homens de guerra. Deus te chama para fazer parte do grande exército que Ele está levantando na terra. Os soldados de Cristo precisam se revestir nas armaduras de Deus para cumprir os propósitos e a vontade de Deus para a nossa vida e vencermos qualquer provação que se levante contra nós. Nós não estamos sozinhos nessa luta. Jesus Cristo está presente, nos ajudando em todo o tempo a avançar nos projetos do Senhor. Ele não nos deixa desistir. A presença de Deus é constante e real. Com todos os seus filhos, venceremos. Deus deu ordem para reduzir o exército de 32.000 homens para 300 homens. Deus pode operar poderosamente através de um número pequeno de pessoas consagradas a Deus e corajosas. Em Juízes capítulo 7, versículo 7 diz assim: E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas, os livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá cada um ao seu lugar. Os poucos que farão a diferença em nossa geração impactarão o mundo inteiro, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, que ressuscita mortos, que cura, que liberta, que transforma e que salva do inferno. É a presença de Deus que nos sustentará de pé, nos fortalecerá, livrará, agirá ao nosso favor e nos dará a vitória. Mulheres e homens que lutam as batalhas do Senhor precisam se revestir das armaduras de Deus. Em Efésios 6, versículo 13 a 18 diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos
inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo e as armaduras de Deus nos capacitam para a guerra contra as forças do mal. Para vencermos, precisamos nos fortalecer, buscando constantemente a presença do único Deus. E para vencermos essa batalha, que é no mundo espiritual, precisamos nos fortalecer, nos tornar fortes, resistentes, e a nossa resistência está em buscar ao Senhor Jesus Cristo diariamente. E é buscando o Senhor que venceremos qualquer oposição que se levante contra a Igreja do Senhor. A libertação dos filhos e filhas. Em Juízes, capítulo 7, versículo 20, diz assim: Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas, que tocavam e exclamavam: Espada do Senhor e de Gideão. Os israelitas fizeram um grande som, tocando suas buzinas e gritando o famoso grito de Gideão: Espada do Senhor e de Gideão. Cante louvores, ore, a oração é arma de guerra, anuncie o Evangelho, que possamos manter o som da trombeta tocando e anunciando que Jesus Cristo vem. A tocha iluminou o caminho do exército de Israel. A nossa tocha é a palavra de Deus, a Bíblia, que traz luz, direção e força para vencermos o inimigo. Em Salmo 119, versículo 105, diz assim: Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. O exército inimigo fugiu e o povo ficou livre dos opressores. Cristo é o nosso general e vai à frente da batalha. O general nos alistou não para ficarmos de braços cruzados, mas para uma árdua batalha contra as forças do mal. A boa mão do Senhor nos ajudará a vencer os obstáculos da nossa caminhada. Venceremos. A chave da nossa vitória sobre todos os desafios que passamos nessa vida é o Senhor Deus conosco. Vamos orar? Senhor Jesus, Tu és o nosso pastor, ó Pai, que tem cuidado de cada um de nós, Senhor. Tu tens todo o poder, ó Deus, para mudar qualquer situação difícil, pois para Ti, Senhor, não há impossíveis. E em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aqueles que têm atravessado, ó Pai, algum vale, o vale da enfermidade, o vale da depressão, em nome de Jesus, Senhor, sejam curados agora pelo poder do nome de Jesus, que do alto da cabeça, Senhor, a planta dos pés, Senhor, traga vida, traga saúde, ó Pai, traga alegria a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, ó Pai. Pai, que toda morte, Pai, que toda morte física, que toda morte espiritual saia agora em nome de Jesus, ó Pai. Que a alegria de Deus entre, que a vida de Deus entre, que a presença de Deus, Senhor, visite nesse momento, Senhor, a cada um dos meus irmãos, ó Pai. Senhor, nós atravessaremos, Senhor, esse vale com saúde, com alegria, com a Tua presença, ó Pai, nos sustentando e nos conduzindo, ó Deus, Pai, aos caminhos de vida, aos caminhos dos propósitos do Senhor para a nossa vida, ó Pai. Senhor, nós experimentaremos vitória sobre todos os desafios, pois é o Senhor, o Supremo Pastor, que cuida de cada um de nós e está no controle da nossa história. Pai, nós confiamos em Ti, pois em Ti estamos seguros contra todo mal. Senhor, que o Teu povo
olhe para ti, a porta da salvação, que é Jesus Cristo. Que o teu povo olhe para ti, Senhor, a água viva, o pão vivo que nos alimenta, Senhor, o bom pastor, Senhor, que nos carrega no colo, pois em ti, Senhor, temos descanso, em ti temos paz, em ti temos tranquilidade, em ti temos vida, temos saúde, salvação. Senhor Jesus, o teu povo, Pai, que o teu povo ouça a tua voz, Pai, que tem chamado a muitos a caminhar no caminho da vida e da verdade que liberta. Senhor, liberta o teu povo, liberta os filhos e filhas, ó Pai, do pecado, do engano, da idolatria, e traga vida a cada coração, traga sensibilidade à voz do teu Espírito Santo, para que as tuas ovelhas, ó Pai, ouçam a tua voz e sigam, ó Pai, o chamado, Pai, de caminhar rumo aos projetos e aos propósitos de Deus. Guia-nos, Supremo Pastor, para atravessarmos esse vale, Pai, e vencermos todos os desafios, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.